Olá, tudo bem? Hoje vamos falar do sociólogo alemão Max Weber. Ele que ao lado de Karl Marx e Emile Durkheim formam a base da chamada tríade da sociologia clássica. Em relação justamente a Durkheim, que o pensamento sociológico de Weber vai se contrapor. Lembra que Durkheim falava que a sociedade molda o indivíduo, que é a sociedade que influencia o indivíduo? E que para analisar essa sociedade é preciso analisar os fatos sociais. Então, Weber vai dizer que não é nada disso, muito pelo contrário. Para Weber, é o indivíduo que modifica a sociedade através da ação social. Primeiro vamos analisar um pouco a biografia dele. Weber é da segunda metade do século XIX e veio falecer em 1920. Era de família rica e foi criado na rigidez da religião protestante. Foi um grande acadêmico. Ainda em sua juventude, ele viu a Alemanha se unificar pelas mãos de Bismarck, se tornando um grande império alemão, e acompanhou o processo de industrialização. Só para se ter ideia da importância política dele na Alemanha, apesar de ele ter tentado carreira política sem sucesso, ele vivenciou a Primeira Guerra. Em 1919, ele foi conselheiro da delegação alemã nas conferências que antecederam o Tratado de Versalhes. Aquele acordo que desmoronou ainda mais aquela Alemanha derrotada na Primeira Guerra. E no ano seguinte, ano que ele faleceu, ele foi um dos que redigiu a Constituição de Weimar, o documento, aquele documento que oficializou a chamada República de Weimar, e potencializou a guinada da Alemanha. Moral que o Weber tinha, era um diplomata. Mas voltando à sociologia, então, para analisar aquela sociedade que se modificava, e ele via aquilo de forma bem complexa, com concepções históricas, culturais e sociais, ele desenvolve o seu conceito mais importante, que é a ação social, que é o seu principal objeto de estudo na sociologia. Para Weber, era o indivíduo que se posicionava perante a sociedade. A liberdade que ele tinha para agir e modificar a realidade. Só analisando essas ações individuais que chegaríamos a um estudo verdadeiro. Mas ele precisava de um parâmetro comparativo. Então ele cria o tipo ideal. Algo que, se fosse perfeito, não existia na prática. Era só uma questão de um modelo interpretativo. Por exemplo, o conceito de democracia é um tipo ideal para se compreender determinada sociedade, se há nela ou não parâmetros democráticos. Esse foi um exemplo. Outra diferença entre Weber e Durkheim, lembramos que Durkheim dizia que o pesquisador tinha que ser imparcial e manter a objetividade. Weber diz que isso é impossível. O pesquisador, para ele, é um indivíduo cheio de emoções e subjetividades e conceitos. Já em relação à ação social, Weber classifica em 4 ações. Uma delas é a ação social tradicional, que é a nossa forma de agir de acordo com a tradição, com o costume. Não é nada calculado, nem tem racionalidade. Para os religiosos, por exemplo, fazer o sinal da cruz em frente à igreja, nossa maneira de se vestir, forma de cozinhar, dar o bom dia, tradicional, uma ação tradicional. Temos a ação social afetiva, que também não é racional, é motivada por sentimentos como amor, paixão, vingança, medo. Por exemplo, presentear em determinadas datas. Essas foram ações sociais e racionais. E tem as racionais, que ele descreve 2 também, que é a ação social racional relacionada a fins, ou seja, aquela que tem alguma finalidade, a ação social que tem algum objetivo. Por exemplo, eu caso para constituir uma família. Veja que Weber não é a sociedade que impõe o casamento. O casamento seria uma ação social racional com uma finalidade, constituir uma família. Então, o indivíduo que quis estudar na universidade e por aí vai. E o último, temos a ação social racional com relação a valores. É aquela em que pensamos no agir em relação à moralidade, à ética.
fazer com que a moral, o que se considera certo. O trabalho de Weber é vasto, né? Na sua sociologia política, ele consolidou a teoria da dominação, que seriam os modos de poder que existem na sociedade, que para ele são três. A dominação tradicional seria aquela regida pela tradição. Na sociedade patriarcal, o poder do pai sobre a família, ou num reinado, o poder real sobre os seus súditos, isso seria uma dominação tradicional. Tem a segunda, a dominação carismática, é aquela onde tem o poder do carisma, poder de atração das massas para as suas ideias. Podemos citar Getúlio Vargas, Fidel, Hitler. E por fim, tipo de dominação que eles chamam de dominação racional legal, que é a que ocorre por meio das leis e da burocracia. Outro conceito weberiano importante é o da racionalização. Quer dizer, como as estruturas das sociedades modernas se burocratizaram com regras, hierarquias e valores. Seguindo esse conceito, também temos a ideia de desencantamento. Além de todas essas teorias, temos a obra mais importante de Weber, que é a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Observe o nome, Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Ali Weber desenvolveu uma pesquisa que demonstrava como o protestantismo foi terreno fértil para a consolidação do capitalismo. Segundo Weber, né, a disciplina no trabalho, a acumulação de riquezas, a crença da riqueza como um sinal de bênção divina, a poupança, a parcimônia no gastar, constituíram a base do moderno sistema econômico capitalista e possibilitaram a acumulação de capitais que foram destinados à industrialização. A maneira de saber se determinada pessoa iria para o céu era medir o seu sucesso no trabalho. A partir daí ele observa a Alemanha, Estados Unidos, Inglaterra e via o desenvolvimento econômico dessas nações, que predominantemente eram protestantes, em relação a outras nações católicas. É evidente que ao encarar o capitalismo como fruto de um ideal da racionalização do trabalho, Weber estaria entrando em choque com a percepção sociológica de Karl Marx, para que um capitalismo era a exploração do proletariado pela burguesia. Então, a sociologia compreensiva de Max Weber trouxe grandes avanços para o campo sociológico. Sua contribuição é vasta no campo do direito, da história, da economia, da política. A sua visão diferente da Durkheim, onde ele diz que a ação social, que o indivíduo é que modifica a sociedade, trouxe novos parâmetros, né, para esse debate sociológico tão importante. Max Weber é uma figura importantíssima dentro da sociologia, né? Ele trouxe um caráter, né, sociológico diferenciado, né? E aí fica aquele grande debate: é a sociedade que nos molda ou a gente que molda a sociedade, né? Para Max Weber, é o indivíduo com a sua liberdade de agir que molda a sociedade.